Segundo passo de 2024, que Deus te abençoe nesse segundo dia, que o Espírito de Deus esse ano venha abençoar você, que seja um ano, nós combinamos na nossa virada, que com todas as pessoas que vieram, que esse ano fosse um ano de fortalecimento, que as pessoas vigiassem sua comunhão, que não se distanciassem. Eu até ensinei às pessoas um voto que eu fiz com Deus. Num momento difícil da minha vida, uns 15 anos atrás, eu mesmo disse a Deus, olha, vai nascer o dia da minha morte, mas o dia que eu lhe abandono não nasce. Eu ensinei isso para as pessoas. Que a vida com Deus é como um casamento, sabe? Casamento você tem que vigiar. Nós vamos agora para completarmos 29 anos de casado, eu com a minha esposa. E como é que é o casamento? Casamento é que você tem que estar ali, não permitindo que coisas distanciem vocês. Não adianta você, casei, tocar o barco. Né? Às vezes as pessoas fazem até piadas com a situação triste de seus casamentos. Casamento você tem que valorizar, você tem que ter o olho em cima, e você não pode permitir que algumas coisas, costumes sejam esquecidos, tratamento, carinho, respeito. Você tem que estar com aquela valorização do cônjuge em dia. Não adianta, às vezes a pessoa faz uma pompa danada para um casamento que dura lá 1 mês, 2. Porque casamento é aliança, é comprometimento com Deus também. Eu falei isso para as pessoas na vigília, que a gente tem que andar com Deus e manter os nossos olhos. Ele exigiu isso de Josué, que não se desviasse nem para a direita e nem para a esquerda. E quanto mais cedo, aproveita já esse início de ano, para você buscar a Deus, para você se acertar com Deus, para você seguir a Deus. Olha só essa palavra de Provérbios 8:17. Põe na tela para mim. Eu amo os que me amam. Eu amo os que... Olha só, que bacana a palavra de Deus, né? Eu amo os que me amam. E os que cedo me buscarem, me acharão. Quanto antes. E você vai ver agora a história de uma senhora que achou Deus no banheiro. Ela vinha na igreja e aprendeu sobre o Espírito Santo, magoada, ferida. Aí você vai ver o que Deus fez com ela. Toca aí. A minha vida, antes de chegar na igreja, ela era uma vida vazia, triste e uma solidão, né? Eu ficava muito triste, muito pensativa, eu gostava de ficar no meu canto, vivendo assim meus traumas, as coisas que eu tinha passado, e eu ficava sozinha, eu não demonstrava a minha tristeza para ninguém, eu ficava ali comigo segurando sozinha. Eu fui uma pessoa que eu sofri muita violência, e ali eu senti muita tristeza, muito vazio, eu não falar para ninguém, ficar aquilo comigo sozinha, sofrendo, mas aguentando firme, porque eu tinha meus filhos. Então eu era aquela pessoa que eu tinha que passar uma 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 posição boa para eles. E por dentro eu estava triste. Cheguei a ter depressão e essa depressão, ela foi uma depressão que eu aguentava só comigo, ali sozinha, mas sempre confiando em Deus, dizendo para Deus: Senhor, um dia o Senhor vai me tirar disso, um dia o Senhor vai, eu quero sentir o que as outras pessoas sentem, a alegria, o prazer de servir, o prazer de estar na tua casa e saber que eu vou passar dificuldade, mas que eu vou estar com o Senhor. O convite para chegar na igreja foi através da minha filha. Ela conheceu o namorado dela, que hoje é o marido dela, então ele nos apresentou à igreja. E aí um dia, numa das reuniões, ouvindo o pastor falar, ele disse: não importa onde você esteja, se você buscar de todo o coração, o Espírito Santo vai vir. Então, quando foi um dia no banheiro da empresa em que eu trabalho, eu comecei a buscar. Eu disse: Senhor, eu não sou nada sem o Senhor. Se eu não tiver o Senhor, para que eu estou vivendo? E ali no banheiro ali da empresa onde eu trabalho, eu recebi o Espírito Santo. Foi uma coisa muito maravilhosa, foi como o Senhor tivesse ali assoprado
e aquilo entrou. Aí eu disse, meu Deus, eu recebi o Espírito Santo. Eu recebi porque o pastor disse que não importava onde o lugar que estivesse, eu recebi. E aí eu tive a certeza, com o tempo foi passando, eu não tive tristeza, eu me tornei uma rocha, eu me tornei um leão. Eu cheguei na presença de Deus como um gatinho, machucado, mas ao receber o Espírito Santo, eu me tornei um leão. Agora nada me abala, nada me assusta. Eu sei que tudo que vier na minha vida, eu vou vencer. É esse que eu tenho, esse pensamento que eu tenho depois que eu recebi o Espírito Santo. Nunca mais eu me senti sozinho. Eu caminho, eu ando, eu deito, e Ele está comigo. Eu posso sentir a presença dEle do meu lado. Nunca mais eu tive tristeza. Até quando vem as tribulações, dificuldade, eu começo a rir. Eu posso sorrir no meio da tribulação, porque eu sei que no final eu vou ter minha bênção. Hoje eu não tenho mais tristeza, não tenho mais depressão. Os meus traumas ficaram lá no passado e uma vida nova com Deus hoje. É poder, meu amigo, minha amiga. Quando o sujeito, eu pergunto, cabe depressão aí? Deus entrou nela. O Espírito Santo é o próprio Deus dentro da pessoa. Então ela começa a parecer com Deus, o olhar, o falar, o sorrir, o agir, o perdoar. O Espírito Santo é o DNA de Deus. E ele olha para qualquer criatura sincera. Para Deus, ele não aceita a aparência do homem. O mundo aceita a aparência. Eu mesmo, se entrar assim, no shopping, as pessoas, ali é um barão, né? Ali é um barão. Não, não é barão não, meu amigo. É um ser humano comum, só que com o Espírito Santo dentro. Mas as pessoas olham para a aparência. Se eu entrar com uma careca, é que você não vê minhas pernas, mas minha perna é torta. Careca, perna torta, gordinho, com uma bermuda e uma camiseta, o mundo, ó. Ah, tá, o que você quer? O mundo é assim. Mas Deus olha para dentro. Deus olhou para a sinceridade dela lá no banheiro, derramou o Espírito Santo, mudou ela. Hoje, é que bacana quando ela diz, né? Eu cheguei igual um gatinho ferido, agora é outra coisa. Desceu o Espírito Santo. Ô, minha amiga, a primeira quarta. E na verdade eu falei para o povo que essa semana eu vou estar todos os dias 7 da noite. Todos os dias. Né? Estivemos ontem, na segunda-feira, clamando com o pastor Marcos. Pasmo, 7 horas da manhã, segunda-feira, nós fizemos a reunião. E vamos estar hoje, terça-feira, com o pastor Júnior. Vamos estar hoje. Nós que vamos abrir a reunião, fazer o movimento da cura hoje, nessa terça-feira, 7 da noite. Tá? Nessa quarta, nós colocamos dentro de nós que aqueles que quiserem o Espírito Santo, eles vão receber. Está dentro de nós. Prepare-se. Primeira quarta-feira do Espírito Santo, primícias para Deus. É o que o Espírito Santo faz conosco, sermos primícias. Mostra aí o pastor João Carlos e agora você já pode mandar o seu zap. Como está você? Quem sabe como um gatinho ferido, né? Você está aí oprimido, deprimido, angustiado, iniciou o ano frustrado, perdeu o casamento, foi traída, traído, abandonado, só ficaram as cinzas aí, mas há uma promessa que diz que Ele tira você das cinzas. Ao invés de cinzas, Ele vai te dar uma veste de louvor, Ele vai te fortalecer. Conta conosco, mande uma mensagem, estão aí os nossos telefones, faça conhecida a sua necessidade, permita-se ser ajudado nesta terça-feira toda especial. Conte conosco. Bem, nós consagramos o novo óleo, né, para colocar na sua água desse domingo, né? Todo o povo que veio na vigília presenciou esta consagração e nós determinamos esse domingo para coisas maiores. Você vai acompanhar alguns milagres, algumas manifestações do poder de Deus sobre aqueles que creram em sua palavra. Nunca esqueça isso. A palavra de Deus é maior do que tudo. Eu não sei o que assombra você,
o que está trazendo medo, terror para você. Mas a palavra de Deus é maior do que tudo. E quando você crê nessa palavra, gigantes tombam, muralhas caem, doenças, problemas seríssimos são vencidos. Toca aí. Em janeiro, eu fui diagnosticada com câncer na minha tireoide. Em março, começou o propósito, né, da gota dos maiores milagres. É verdade. E aí eu vinha, o senhor falou assim, que a gente tinha que peregrinar. Peregrinar. E eu vim peregrinando nessa fé. O médico já tinha dito que eu tinha que passar pela cirurgia para retirada do órgão. E aí eu até passei pela cirurgia em maio. Mas eu estou aqui 6 meses depois, de pé, para glorificar o nome do Senhor Jesus. Estou curada. Não tem mais nada. Não tenho mais nada. E eu peregrinei, porque eu sabia que passar pela cirurgia era o de menos. O que vinha, o pior era o tratamento. O tratamento da quimio depois. Isso. E eu estou aqui de pé para glorificar o nome do Senhor Jesus, que a água Venceu. foi o meu tratamento. Não precisei de químio nem de rádio, estou aqui. Em nome Nem de precisou Jesus. mesmo. Não, Senhor. O seu Fabiano trouxe o Antônio, mesmo com a chuva não parou, porque o seu Antônio tem um problema para resolver. Qual a situação que o senhor quer resolver hoje aqui na concentração? É a minha cura dos vícios. Cura dos vícios de muitas coisas que tenho até vergonha de falar. Mas eu creio que hoje eu vou sair daqui liberto. O senhor tem muitos vícios. Todo tipo de vício. Se eu pegar aqui algo que o senhor seja viciado agora, oferecer, o senhor vai ter vontade de usar. Sim, senhor. Então nós vamos fazer um desafio, Antônio. Presta atenção, olha para mim. No final da reunião, o senhor vai estar completamente curado do vício. O senhor aceita esse desafio? Sim, senhor. Sim, E nós senhor. vamos fazer uma prova. Sim, senhor. O senhor aceita fazer a prova também? Sim, senhor. Seja curado aí agora. É no nome de Jesus, receba a saúde nós. Concentração de fé e milagres chegou ao fim. Tínhamos marcado aqui com o seu? Antônio. O senhor chegou aqui com um problema de vício. Isso, foi. Aí eu perguntei para o senhor assim, se eu te oferecesse, o senhor ia sentir vontade de fumar. O senhor disse que na igreja não ia querer fumar, mas ia ter vontade. Isso. Agora nós vamos fazer a prova. O senhor participou da reunião. Sim, senhor. Tá com vontade de usar alguma coisa? Não. Zero. Zero. Chegou com vontade, já tá saindo sem vontade. Tem vontade. Agora nós vamos fazer o teste aqui. Dê esse aqui, ó. Por favor, Paulo. Vamos ver se o senhor consegue sentir o cheiro disso aqui ou se o senhor ainda não foi curado. Vamos fazer esse teste. Porque se o senhor for curado, o senhor vai ter nojo desse cheiro aqui. Aceita esse teste? Sim, senhor. Então vamos lá. Sente o cheiro aí. Hã? Nem usar droga. Não, quero. Curado. Tô curado, me sinto muito feliz. Concentração de fé e milagres. A pessoa chega com vontade de usar droga e sai aqui, ó, não consegue nem sentir o cheiro. Concentração de fé e milagres vai começar em alguns instantes e nós nos encontramos aqui com a dona Valdiza. Dona Valdiza, que está com a Aline, que é do sócio-educativo. A dona Valdiza chegou aqui numa situação complicada. Conta pra gente, dona Valdiza, como é que a senhora tá? Eu tenho dores todas as noites, porque eu tenho hérnia de disco há muito tempo já. E tenho um desgaste no joelho, que eu não consigo ficar em pé muito tempo, ajoelhar nem pensar. E abaixo pouco, né? Sente dor quando abaixa? Sento dor, quando eu vou subir uma escada dessa, eu tenho que ir parando. Porque eu sinto... Para subir essa escada é uma loucura. Vou parando, porque eu sinto muita dor na hérnia de disco. Inclusive, a gente tem até o elevador, caso a senhora queira subir. Certo. Mas na saída, a senhora não vai precisar de elevador, não. Nós vamos fazer um desafio com a senhora. A senhora vai subir com dificuldade ou vai pelo elevador, como a senhora escolher. No final da reunião, nós vamos nos encontrar e a senhora vai estar sem dor. A senhora vai estar curada da hérnia de disco, do problema no joelho, a senhora vai estar bem. A senhora aceita esse desafio? Aceito, A senhora crê? creio. Dona Valdiza aceitou o desafio. No final da reunião, a gente tem um encontro marcado aqui para mostrar como ela estará saindo. Seja curado aí agora. É no nome de Jesus, receba a saúde nós. Tá chovendo hoje, mas a gente não vai deixar de fazer a prova. Vamos lá, dona Valdiza, a senhora não podia baixar não, né? Baixa aí pra gente ver como é que a senhora tá. Não podia fazer isso não. Não, Fizesse, ficava ali mesmo. ficava lá mesmo. Doía. Doía. Agora a gente falou que a senhora descer e subir a escada. A escada tá um pouquinho molhada aqui, não dá pra gente fazer a prova como a gente gostaria de fazer. Mas aqui tem uma escada seca. Vamos subir e descer a escadaria? Vamos lá. Me acompanha aqui, seu Marco, me dê a mão aqui da senhora. Nós vamos descer e nós vamos subir a escadaria aqui. É um acesso que a gente tem lateral aqui, ó. E nós vamos... Só tá bem mesmo, não tá doendo não. Bem,
Tô bem. Nós vamos subir aqui, dona Valdissa, vamos lá. Tava doendo a perna, não conseguia fazer isso não. Não, nada. Se fizesse, doía. Ia tudo. E a senhora tá subindo agora. Tô subindo agora. Tá doendo? Não. Era o joelho que tava machucado, era o que mais? Disco, hérnia de disco, coluna, tudo doía. E agora, tá doendo? Não, Só tá. fez um exercício hoje, né? Fiz. Não tá doendo mais. Nada. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó meu Senhor, nós colocamos a nossa casa, nossa família, este casal, os filhos, aos cuidados do nosso Pai Altíssimo. Colocamos, Senhor, toda a nossa família nessa bolha, meu Pai, que é o teu esconderijo. O Senhor disse que nós iríamos invocar e o Senhor nos responderia. E na angústia, meu Pai, o Senhor estaria ali e o Senhor nos livraria. Meu Pai, não permita, meu Deus, que nós sejamos a angústia de ninguém, meu Pai. Nós enfrentamos adversidades, a perda de entes queridos, pessoas que amamos, mas que nós não sejamos a angústia dos filhos, a angústia da esposa. Você viu aí milagres extraordinários. Esse vai ser o primeiro domingo, domingo das primícias. Na verdade, a semana toda, como eu já disse, é das primícias. De nós oferecermos essa primeira semana para Deus, todos os dias. Eu vou estar presente até no sábado das causas impossíveis com o pastor Brauna. Vamos estar juntos. É a primeira semana do ano. Vai fazer diferença você começar caminhando com Deus. E como nós falamos, anunciamos na vigília, nós vamos para os 9 domingos das bem-aventuranças. O segredo para quem quer ser feliz. A minha esposa orou aí pelas famílias, nós também oramos, mas ela foi a última que orou aí. Determinando a bênção, eu já vou colocar para você a história de um casal bem perturbado aí, mas que Deus deu jeito. Deus sempre dá jeito. Deus sempre dá jeito se a pessoa realmente buscá-lo. Deus tem um jeito, bicho, para aqueles que a sociedade diz que não tem mais jeito. Tem mãe que outras pessoas dizem assim, ó, teu filho só a cadeia, só a morte. Mas Deus é o jeito para aqueles que não tem jeito. 9 domingos das bem-aventuranças. Ser bem-aventurado é afortunado. Ser bem-aventurado, no termo grego, quer dizer recipiente de favor divino. Feliz. Né? Quer dizer, a pessoa está lá, igual você falou, cheia de motivos para chorar. É filho nas drogas, marido com amante. Eu fico imaginando que as pessoas, final de ano, ficam tudo eufóricas. Aí tem marido que vai lá e estraga tudo. Já começa o ano com a mulher separado. Né? Agora vai ter que gastar. Se quiser ter de volta, vai ter que... Porque na euforia foi lá e estragou tudo. E o próprio Deus ele fala que ainda que os homens sejam infiéis, ele permanece fiel. Então tem muita gente que nessa virada se entregou à infidelidade, mas Deus permanece sempre o mesmo. Se a pessoa quiser ser feliz, né? Primeiro domingo agora é o domingo da humildade. É dos humildes o reino dos céus. Então a pessoa pode pensar assim, o pastor está aí, me jogando na cara. O pastor agora está lá me espezinhando. Não, ela pode pensar assim se não for humilde. Mas se ela for humilde, ela, poxa, acabei com a minha família, ela ou ele, né? Eu preciso mudar. Então esse domingo agora, dia 7, vai ser muito especial. Me dê nomes aí, João. E ligou para cá a Eliette, da Cidade Nova, e ela confirma que estará conosco nesta quarta-feira, junto com toda a família, na primeira quarta-feira do ano de 2024. O Ronialdo Moreira de Albuquerque, ele
pede oração por Tiago, Ronaldo, Francisca e também seus familiares. Vai fazer de tudo para estar conosco nesta primeira quarta-feira do ano, às 19 horas, buscando o Espírito Santo. E nós temos aqui ainda o Reinaldo Moreira. Ele pede aqui pelo Tiago Alves, pelo Ronaldo de Assinto, França, e também toda a família estará neste domingo às 9h30 da manhã, primeiro domingo do ano, buscando a Deus com toda a sua família, o domingo das bem-aventuranças. É com o senhor, bispo. Maravilha. Prepare-se para essa quarta-feira do Espírito Santo e prepare-se também para esse grande domingo todo especial, o primeiro. Vamos agora à história que eu prometi. Cheguei na Igreja Universal, eu usuário de drogas, né, na prostituição da noite aí, e também envolvida com tráfico, né? Então a minha vida era totalmente destruída e eu chegava a passar noites e noites aí bebendo, usando droga, viciado na cocaína. Há um tempo atrás eu servia a Deus, né? E há um tempo eu deixei a presença de Deus para esse mundo aí fora. E quando eu deixei a presença de Deus para esse mundo aí fora, tudo que eu não fazia, me prostituía, usava droga, e eu fui me envolvendo na noitada fora, na prostituição, até que eu me envolvi com o tráfico de drogas. Eu cobrava as pessoas para pagar, as pessoas atrasavam o dinheiro do traficante, eu ia lá e cobrava as pessoas. E às vezes eu recebia em dinheiro, e às vezes o rapaz que fazia eu cobrar me dava as drogas. E eu cheguei a um ponto de dizer, eu vou experimentar para ver isso. E foi quando eu cheguei à época que eu fiquei viciado. Só que aquilo que eu fazia me trouxe um vazio muito grande. Apesar de que as pessoas olhavam para mim e viam, poxa, o Evandro tem uma roupa de marca, tem um sapato de marca, tem uma moto, as pessoas vêm para casa dele, só que não via que dentro de mim existia um vazio muito grande, a ponto de eu tentar suicídio várias vezes, né? E assim foi a minha vida por muito tempo. Foram, na realidade, 15 anos, né, afastado. Como que você conheceu a sua esposa? Eu conheci a minha esposa um belo dia, eu andando, que eu trabalhava também de mototáxi. Daí eu vi ela. Foi então que eu achei uma pessoa que meio que me preenchia, né? Só que foi um tempo, aconteceu um acidente com ela. Né? Aconteceu um acidente que quase ia tirando a vida dela. Daí me ligaram do hospital e dizendo assim, a tua esposa acabou de ser atropelada, ela morreu. Então o meu mundo desabou. Aí eu botei culpa em quem? Em Deus. Não, o Senhor não gosta de mim. Eu fiz algo para o Senhor muito grande, porque só tem acontecido coisas horríveis a meu respeito. E como é que foi esse acidente? Só pode falar um pouco antes, como é que era a sua vida antes e após o acidente? A minha vida era católica, eu não conhecia a Igreja Universal. Vim conhecer através dele, porque como ele me falava muito da igreja, como era ter o Espírito Santo, que antes eu não sabia o que era ter o Espírito Santo. E aí ele me falava com tanto brilho nos olhos que bateu a curiosidade, eu digo, eu preciso conhecer. Aí foi quando ele me trouxe, né, para a igreja, eu chamei, bora, eu quero conhecer a igreja. Aí foi tendo essa catedral que ele trouxe para mim conhecer. Aí a gente veio e aquilo foi tão maravilhoso, que eu disse, eu quero começar a seguir. Aí eu chamava ele, eu comecei a vir, ele começava a chamar ele, não queria ir. Eu disse, tá bom, eu vou. E eu ia sozinha, sempre briga direto para ele, e eu digo, eu vou sozinha. Aí ele tinha feito uma promessa quando eu sofri o acidente. Ele falou que se eu saísse do acidente sem sequela nenhuma, ele ia fazer a obra do Senhor de novo, novamente. E a gente estava numa discussão tão grande para ir para a igreja, que aí eu falei para ele. Aí eu disse assim, você lembra da promessa que você fez para o Senhor? Aí ele falou, que promessa? Eu digo, aquela que você prometeu, que se eu saísse sem sequela nenhuma, você ia voltar para o Senhor? O médico disse que você ia ficar com sequelas. Ele falou que eu ia ficar com sequelas, que eu não ia mais ficar normal. E eu passei uma semana que tudo que eu vivia hoje, amanhã eu esquecia. Era uma semana, um dia cada vez ele me fazia. Esconder os espelhos de casa, tudo, para mim não me enxergar. Eu fiquei totalmente deformada. E aí foi quando ele falou, disse, a gente voltou para os caminhos do Senhor. Nessa discussão ele foi pro quarto, começou a chorar. E no outro dia ele me chamou, filho, bora para a igreja. E aí foi quando a gente começou pegar firme na presença do Senhor. Você chegou na igreja porque ele já conhecia, ele falou a respeito da igreja para você, você começou a vir primeiro, buscando por ele. Isso, eu comecei a buscar por ele. Porque como ele falava, eu disse, meu Deus, eu preciso fazer de volta. Ele sentia essa presença que ele sentia. Que ele me falava que, quando ele começava a falar, ele começava a chorar, começava a colocar o brilho nos olhos dele. E eu comecei a falar, meu Deus, eu preciso fazer de volta ele sentir esse brilho.
porque é muito contagiante quando ele começava a falar. E eu comecei a buscar sozinha. Eu disse, meu Deus, eu preciso que ele volte a ter a tua presença. Tanto que no dia que ele recebeu o Espírito Santo, eu estava do lado dele e eu comecei a chorar, parece que era eu que tinha recebido o Espírito Santo. Ele recebeu primeiro do que eu. Aí na outra semana eu recebi o Espírito Santo. Deus, ele veio. E aquela alegria que eu não sentia fazer há bastante tempo, que eu não era assim há bastante tempo. E hoje em dia, graças a Deus, eu sou completo, sou feliz. Hoje em dia, meu casamento com a minha esposa, a gente não briga, né? A gente vive uma união. Eu entendo hoje em dia ela me entende hoje em dia. E olha, sem o Espírito Santo, eu não sou nada. E a senhora, como que a senhora está hoje? Feliz, tanto pelo Espírito Santo e por ver ele de volta nos caminhos do Senhor. Isso não tem prazer maior de ter a presença de Deus na nossa vida. Isso aí sem comparação. Você vê que quando a esposa lembrou ele do voto, ele foi humilde, né? A gente estava falando da humildade agora. Ele foi lá no quarto, chorou, né? Deve ter lembrado do voto que fez. No outro dia, vamos lá para a igreja. E a gente vê um casamento agora restaurado. Deus quer transformar a sua vida. Se dê uma chance, não é chance para Deus, não. Deus não precisa de chance, não. Se dê uma chance para você ter uma nova história, tá bom? Nós vamos fazer agora uma oração. Meu Deus e meu Pai, como diz a sua palavra, eu amo os que me amam e os que cedo me buscam me acham. Meu Pai, nós estamos no início de 2024, segundo dia. Tem gente, meu Pai, que ela começou esse ano abandonado, frustrado, marcado de angústia, tristeza. Oh, meu Pai, a sua palavra diz que o Senhor, ao invés de cinzas, o Senhor nos dará uma veste de louvor. Põe na tela para mim essa palavra. Encoste a sua mão aí, minha amiga. Não precisa todo mundo, não. Mas você que está em cinzas, você que está em depressão, em tristeza, você que é uma pessoa marcada por infortúnios, por erros, você mesmo confessa, você é humilde e você diz, eu me afastei, eu errei. Peça para Deus, me ajuda, me dá mais uma chance. Me socorre dessas profundezas, me tira do fundo do poço, me ajuda, meu Senhor, em nome de Jesus. Esteja ele e ela num presídio, num sócio educativo, num centro de recuperação. Esteja ele, meu Pai, num hospital, acamado, secando, minguando, morrendo. O Senhor está aí com ele agora. Se ele for humilde em invocar o teu nome, o nome de Jesus, o Senhor, agora o Senhor entra na batalha dele. Agora o Senhor dá para ele um sinal, um alívio. Ela mesmo tem um alívio agora. E quando ela tomar dessa água, que o Senhor venha ajudá-la no emocional, no físico. Se ela ora por alguém, se ela pensar em alguém ao tomar dessa água, dá socorro. Eu lembro, meu Pai, de orar pelo nosso estado, pela nossa cidade, pelas autoridades que têm como melhorar a vida do teu povo no sentido físico. E abençoe essa primeira quarta-feira, meu Pai, derramando o teu Espírito sobre toda criatura que cedo te buscar. Esta água está ungida. Bebamos agora. Deus é a resposta para você quando as portas se fecharem neste mundo. O seu Espírito tem sido o meu refúgio e forte alento nos momentos. Com certeza é a resposta sim, tá? Que Deus te abençoe, lembrando que domingo, 6h50 da manhã, juntos com vocês, e 9h30 da manhã, nossa reunião principal, tá bom? Ainda teremos cura dos vícios às 15 horas e 18 horas com o pastor Braun na última do dia. Na Cachoeirinha funciona como aos domingos? Bispo, desse domingo, primeiro, 6 da manhã, às 8 horas da manhã e 18, os horários desse domingo. Avenida Itacoatiara, 417, entre Borba e Carvalhal.
Tá bom, então. Vamos com toda a nossa força de fé. Grande abraço para todos.